Eu estou aqui com a Daia, do Rio de Janeiro, pela voz. Teremos evidências. Não dá para disfarçar. Então, Daia, você já esteve aqui nos retiros de meditação no Espaço Presença por 2 vezes. Eu acho que o nosso papo vai girar mais em volta disso, né? Eu tenho a impressão. E você já tinha bastante experiência, né? Quando você veio meio que catedrática em meditação ou não? Não chego a ser catedrática de jeito nenhum. Eu não cheguei, digamos assim, virgem, né? Como várias pessoas, eu sou a louca do retiro, eu adoro o retiro, eu me nutro muito em retiros. Quando eu fui no seu, eu nem me lembro mais qual foi o ano, acho que era até ano novo, não me lembro. Eu não saí, eu não cheguei, não saí não cheguei no zero, assim, não cheguei zerada. Eu fui iniciada em 2014 pelo Aboda, que é uma pessoa que você conhece, e que também ensina técnicas de meditação e ligada ao Osho, e também faz um trabalho com Enneagrama. Então, é assim que eu entrei nesse mundo, com essa tríade. E para mim foi revolucionário, espetacular. Quando eu cheguei até você, eu já tinha alguma noção, uma experiência e o exercício, a prática, né? Então, o nosso grupo era um grupo muito querido, muito legal, e em todos os retiros, você sabe disso muito melhor do que eu, é tudo muito desigual no certo sentido, né? Às vezes a pessoa chega com medo, com vontade de aprender algo que ela nem sabe que é exatamente. Então, o que eu encontrei no seu retiro foi uma coisa, me ajuda até hoje, tem uma clareza. Então, eu acho que ensinar meditação, e isso você faz esplendorosamente bem, traz uma didática muito importante, porque às vezes você vai a um retiro, você não fez a pergunta certa para você, mas aí as respostas vêm a partir da sua metodologia. Então, assim, eu sempre que eu encontro você divulgando seu retiro, eu compartilho por isso, porque acho que a metodologia, ela nos traz muito acolhimento, porque, como eu falei, às vezes você vai num retiro, mesmo que você tenha noção de meditação, você nem sabe o que você está procurando exatamente, mas acaba encontrando a partir de um saber como o que você tem, entendeu? Uhum. Você está falando uma coisa que sempre me deixou assim chateado, porque quando eu aprendi a meditação de outras fontes, né, quando eu ouvia pessoas, inclusive lá em Puna, sabe? Lá em Puna, naquele Buda Hall, a gente fazia meditação dinâmica, Kundalini, Nada Brahma e outras tantas todos os dias. Uhum. Eu já frequentei centros e mais centros, inclusive no Rio de Janeiro. E assim, as explicações elas são muito boas no que diz respeito à parte externa. Você se Uhum. posiciona assim, nesse estágio vai ter isso, naquele estágio vai ser aquilo, liberte-se ou não, dependendo da estratégia. Mas a essência, da minha parte, eu nunca vejo ser Uhum. explicada. Porque meditação definitivamente não é um chacoalho. Por exemplo, a meditação Kundalini tem um chacoalho, que é um estágio extraordinário, né? Uma sacada do Osho incrível, né? De tornar aquilo uma meditação. Mas o chacoalho em si não é, né? A meditação é a atitude que eu tenho enquanto eu estou chacoalhando. Assim como a nossa atitude aqui, né? É aquela atitude que eu tenho enquanto eu estou chacoalhando, é que eu tenho que trazer para agora, Sim. nesse momento. Uhum. Infelizmente, eu não vejo as pessoas enfatizando isso. E por eu sentir uma lacuna, né, muito grande, e por eu ter estado na presença do Osho e ver ele enfatizar muito essa consciência, ele usa muito a palavra witnessing, Uhum. testemunhar, que é a essência. Não é o chacoalho, é o witnessing, o chacoalho, isto é presenciar o chacoalho. Eu falei, pô, tá tendo um buraco aí. Aí por isso que eu capricho demais, talvez eu até exagere nessa ênfase, mas eu acho que é um exagero válido. Não, Por... desculpa te interromper, mas assim, eu acho fundamental por isso, porque
principalmente em retiros, né? Toda pessoa que vai no retiro, por mais inconsciente que ela seja, ou por mais consciente que ela seja, você tem que ter uma dose de coragem, porque você vai se reunir a outras pessoas. E aí, nos retiros, nos seus, por exemplo, há um momento de compartilhar. Nem todo mundo quer compartilhar. Tem gente que se emociona, tem gente que ainda está no ego. Nossa, eu cheguei a um lugar de nirvana. Você fala, meu Deus, não chegou nada, mas tudo bem, sem julgamento, entendeu? Mas é isso, quando forma-se um grupo num retiro, eu acho que todo mundo tem que ter coragem. Então, esse momento do compartilhamento, eu acho que é quando a gente tem essa chance de tocar, de preencher um pouquinho essa lacuna que você diz sentir, entendeu? Porque é um processo muito solitário a meditação, né? É, No fundo, é é subjetivo, né? objetivo, É exatamente. subjetivo. Então, o que se passa com a pessoa é um mistério, né? O se ela realmente está entendendo. E aparentemente, às vezes, a pessoa está entendendo qual que é a essência, aparentemente está vivendo a essência, mas quando ela vai compartilhar, a gente às vezes percebe que a pessoa realmente não está entendendo a essência. E esse é o Uhum. momento de tentar, na medida do possível. A gente sabe, né, Daia? Não dá para a gente empurrar coisas, né? Porque existem defesas, né? Sim, As sim. pessoas, existem defensividade, então é a arte de saber colocar, quando for possível, dar um toque para a pessoa, mas esse caminho que você está tomando é um caminho que existe, é um caminho válido, mas não é exatamente o caminho que eu estou apresentando. Você tem consciência que existe essa diferença, né? Sim. Pelo menos ela tem a chance de poder escolher. Uhum. Mas é isso, é divertido, né? Mas é desafiador. Sim. Mas, O que me fez procurar a meditação foi. Eu observo isso, eu sou roteirista, né? Então eu observo muitas vezes em histórias que não tem nada a ver com meditação, o ponto em que a pessoa poderia estar procurando uma meditação. Eu estava muito cansada de ser uma pessoa raivosa. Eu ainda vou de 0 a 100, porque são condicionamentos de décadas, para quem acredita, talvez de vidas. Mas eu acho que o ponto da meditação também é isso. Tem momentos que às vezes você busca a meditação, você faz meditação, mas tem algum momento ali que dá um estalo, que pode ser, sei lá, demorar dias, demorar meses, demorar anos. É como se tivesse você não pode ter ansiedade com meditação, é um contrassenso. Tem dias que, por exemplo, a gente medita juntos, né? Então, teve um dia, eu fiz uma viagem incrível, essa viagem está levando um tempo para se assentar dentro de mim. Tem dias que eu estou meditando e me vem coisas da viagem. Então, assim, eu entendo que hoje não é isso, está tudo bem, entendeu? Então, por que eu falei isso? Porque eu sinto o imenso, a revolução que é essa coisa da meditação em relação ao meu objetivo inicial, que era não viver na toxicidade, nem sei se existe essa palavra, da raiva, né? E eu observo que, como eu falei, assistindo filmes ou séries e tudo, o momento você fala, nossa, essa pessoa agora seria o momento de ela buscar esse olhar para dentro. E o olhar para dentro demanda coragem. E o retiro, como um retiro como o seu, que você vem com uma didática, uma clareza e tudo mais, eu acho que é o cenário perfeito, sabe, é, para dar esse start ou o estalo, sabe? é. Eu também sinto que é um sinal, é um cenário perfeito. Nós estamos com esse propósito, é uma imersão, todo mundo junto, o grupo, né, o grupo como um todo cria um campo muito favorável e cria um campo de amizade, de compreensão, de respeito. A ideia é mobilizar para que haja esse apoio mútuo e realmente acontece, né? Agora, tem uma coisa assim, né? Quando você fala de coragem, desafio, tem um suavizador disso. É Hum, uma coisa que eu procuro levar e às vezes as pessoas elas nem percebem que existe esse suavizador, uhum, mas ele acaba funcionando. É a desidentificação, né? sim.
porque você não é a raiva. sim, exatamente. Osho fala bem isso também. Você é definitivamente a consciência do que está acontecendo. E no Uhum, caso pode ser a raiva. Mas à medida do momento em que você tem essa a consciência dela, você sabe muito bem que não, que você não é ela. Então você não sofre tanto porque você não é ela. uhum, E quando você tem, portanto, você tem mais facilidade de observá-la, e aí acontece a grande magia, né? E aí que está a magia da meditação. Porque meditação não é só para você fazer, é para desencadear a transformação. Porque se não for isso, para quê, né? uhum, Agora, quando a consciência observa o processo que está acontecendo, que no caso pode ser raiva, uhum, se existe essa observação neutra, a raiva não é a mesma. sim. Eu observo isso, exatamente isso. Eu observo, por exemplo, que é, eu tenho segundos para decidir se eu embarco na raiva ou não. Antes eu não tinha, Uau, já está entendeu? ótimo, né? E há momentos que você fala, ah, sabe o que mais? Vamos embora, entendeu? Aham, Mas, então, não é assim, eu não tenho nenhuma ressaca moral às vezes, mas às vezes talvez por ser, inclusive as maneiras, as coisas que eu falo são derivadas desse tipo de personalidade. Eu falo do desafio, da coragem. Tudo isso vem de um campo, né, de um tipo de personalidade em que a raiva é um elemento natural, assim. Eu não condeno a minha raiva, mas eu estava cansada de sentir raiva e brigar todas as guerras ao mesmo tempo. Certas guerras a gente quer continuar brigando, e às vezes a raiva se faz necessária, no meu ponto de vista, até hoje. Então, hoje em dia, eu atribuo isso à desidentificação com a raiva, tipo, eu sinto a raiva, mas vou deixar ela passar, ou eu sinto a raiva e vou abraçá-la e entrar na arena para enfrentar os tigres, né? Então, esse espaço eu não tinha antes do processo de aham, meditação, entendeu? Então, eu não busco uma iluminação no sentido, eu nunca mais sentirei raiva. Não é isso que eu almejo. Eu não quero ser aham, escrava da raiva, entendeu? aham. Então, é, observar o momento. Por que que isso está me dando raiva? Entendeu? Então, isso já é. Nossa, mas isso assim é quilômetros e quilômetros da pessoa que eu era em 2014, quando eu era uma panela de pressão, entendeu? Aham. E, Então, e tem mais outra coisa, né? Porque quando a gente entra nessa de ter mais consciência do que está acontecendo, a meditação é para trazer consciência do que está uhum, acontecendo, né? Então, acontecendo alguma coisa que leva às suas repercussões, né? A raiva ou a expressão da raiva leva a repercussões, a respostas ou uhum, reações do outro lado. Aí eu comecei assim, a grande coisa é que a minha antiga explosividade, ela continuava. uhum, Aí com a meditação, eu percebi que ela não é construtiva, nem para mim, nem para a situação. Então, se eu tenho um determinado objetivo X, eu uhum, me dei conta que muito raramente a expressão explosiva, ela não leva ao meu resultado desejado. E aí sim, né, eu preciso estar vigilante o suficiente para me perceber no impulso, e nesse momento em que eu me percebo nesse impulso, vem a consciência e vem a sabedoria que aflora e que, e que evidencia pela consciência que a meditação já trouxe, de que por aí não vai dar em nada, vai piorar. Você vê uhum, guerra, né? O que é essa guerra? Aí vamos fazer uma análise um pouco que me parece ser verdadeira, né? É o reflexo da maneira inconsciente das pessoas. Eu te dou um tapa, você me dá dois, aí eu te dou três, aí você me dá quatro. Quem ganha com isso? sim, E essa é uma coisa assim que eu aprendi a lidar, sabe? Estou aprendendo, estamos aprendendo. Essa é a proposta, né? uhum. E assim vai com tudo, né? Eu tenho uma pergunta para você. Oba!
Nós não combinamos, né? Não tem roteiro isso Não, aqui. não Então, combinamos absolutamente nada. Foi oi, oi. mas eu tenho essa pergunta já há um tempo, que é uma pergunta, na verdade, eu não busco uma resposta, mas um pensar seu. Porque, assim, uma das coisas que eu sinto, eu não estou falando que isso é uma desvantagem, mas é algo que acontece comigo e que eu atribuo à meditação, né? Desde que eu comecei a meditar, que tem 9 anos, que eu peguei o Sânias, que eu virei Laia, e que a meditação faz parte da minha vida com maior ou menor intensidade, mas não há um dia que eu não medite. Agora nós estamos meditando firmes, né? Sim, não, estou amando isso. Foi a melhor iniciativa para mim. Eu senti falta. Depois eu comento um pouco sobre o Marrocos, da falta da meditação. Mas eu sinto que eu preciso muito mais ficar sozinha. Eu tenho necessidade imensa da solidão e acho que, assim, relacionamentos mesmo, amorosos e tudo, é como se eu não precisasse mais. Eu atribuo a meditação, que pode ser, pode ser como é que se diz, um auto-engano, porque sozinha, o Osho fala uma coisa mais ou menos assim, tipo, é muito fácil meditar olhando o Himalaia, difícil você trazer o estado meditativo para a selva urbana. Ele não fala isso, mas ele tem algum texto dele Por que ele aí, né? fala algo por aí. É muito fácil você ficar, né, dentro de um retiro, meditando, e pô, nossa, eu me identifiquei com a raiva, com isso, com aquilo, com a inveja, com a ego. E aí, no dia a dia, uma pessoa dá uma fechada no seu carro, você, por um instante, quer que ela morra. Né? Depois você fala, não, nada a ver, etc. e tal. Então, assim, a impressão que eu tenho é que a meditação na minha vida me trouxe uma falsa sensação de autossuficiência, no sentido de que parece que eu lido, eu não tenho necessidade mais tanto do outro, que é obviamente um engano. A grande arena é a dois, né? Mas consegui explicar direito isso, a meditação Talvez, dando a talvez, sensação talvez. da autossuficiência. É, olha, Daia, eu tenho algo parecido. Uhum. Você sabe, né? Eu moro num sítio, né? E eu vivo numa solitude. Eu não uso a palavra solidão, porque a solidão ela está associada a Negativo. sofrimento, né? Eu estou sentindo falta do outro. Puxa vida, eu já li artigos de que pessoas solitárias têm mais propensão à doença tal, à doença tal. Bom, a maioria das pessoas tem uma mente que sim, né? Depende da pessoa. Então, eu uso a palavra solitude porque significa que não estou com pessoas, mas eu estou no estado de curtir. Eu também. Então, acho que a tua pergunta é: será que eu não estaria me enganando dizendo que isso basta, mais o envolvimento com outras pessoas traria uma riqueza maior, Uhum. desafios maiores, portanto, enriquecimentos maiores? Então, eu não estaria boicotando Sim, uma exatamente. determinada dimensão que seria rica para mim. Uhum. Olha, assim, não sei você, né? Uhum. Mas se eu fechasse a porta, sabe? Se eu Uhum. fechasse a porta, travasse, colocasse trave, Uhum. aí eu poderia estar considerando que eu estaria boicotando. Mas Uhum. eu não estou com a porta fechada com chave, não estou falando no meu caso. Eu não estou com nenhuma trave, a porta está lá, né? Ela está até semi-aberta. Uhum. Então, eu não estou fechado a essa possibilidade, mas eu, na satisfação que a solitude me traz, eu não fico desesperado em abrir a porta e sair correndo, pegar a primeira pessoa e puxar para dentro. Entendi. O alto-falante na porta, né? Não. Então, eu estou numa boa. Eu Sim.
eu que como um pescador, embora eu seja vegano, usando essa metáfora, né? Se vier, veio, se não vier, de boa. Sim. Então, Uhum. eu estou tranquilo. Eu acho que o ponto principal para mim, nesse caso, falando de mim, é o quanto eu estou fechado. Eu Uhum. sinto É fechado, no caso. interessante. Uhum. É diferente. Então, eu estou deixando que a vida me apresente o que me for melhor. Inclusive, tem uma música assim que eu me acompanha há muitos anos, né? Alone Again, Naturally. Uhum. Tananana. Então o cara Uhum. fica falando, eu estou sozinho novamente. Uhum. E parece que é um lamento essa música. É uma música que eu gosto. É uma música que, de repente, quando eu fico sozinho, às vezes eu Uhum. ouço acidentalmente e me trazia um pouco de pesar, né? Melancolia, né? Melancolia. Aí aconteceu, porque às vezes eu ponho aleatoriamente, eu tenho uma pasta, né? Eu não uso muito, eu não uso Spotify praticamente, eu gosto de ter minhas coisas no meu arquivo, tal. Tem um monte de música, no total acho que eu tenho mais de 1.000 músicas aqui. E aí aconteceu 2 vezes e aconteceu de tocar essa música, né? Aleatória. E eu falei, caramba, eu tô achando o maior barato, Mudou. no sentido assim, eu reinterpretei aquilo naturalmente de que, legal, eu estou sozinho de novo. Em vez de ser um lamento, ser uma alegria, sabe? Eu falei, Uhum. caramba, nunca senti a música desse jeito. Isso aconteceu agora, faz uma semana. Legal. Uhum. Então, não sei se a questão que você colocou caiu alguma ficha para você. Não, eu acho, é isso que eu te falei, eu esperava, eu queria ouvir realmente o seu pensamento sobre isso, porque isso é uma questão que fica às vezes na minha cabeça, será que eu sinto hoje tanta necessidade de ficar só, que a partir da meditação, uma autossuficiência, que eu não sei se eu estou me protegendo e não vivendo questões, né? Eu estou preferindo ficar olhando para o Himalaia, né? E então eu não, você me respondeu sim nesse sentido de ter esse pensamento de não estar fechado, né? E acho que você falou uma coisa que eu acho que é tão linda também, que é o confiar na existência, né? Eu acho que a meditação nos permite ter essa Exatamente. confiança, né? Eu acho isso tão É, lindo, sabe? e legal que você falou, ela nos permite, né? Não é um intelecto que decide que a partir de agora eu vou confiar na existência. Não. A própria confiança, ela vai crescendo. E aí eu me pergunto, por que que a confiança no processo da existência vai crescendo? Porque a gente fica mais ligado no que acontece, né? E aí a gente vê que a existência tem um processo aí que tem sido muito rico, né? Uhum. Sim, sim, Quantas sim. vezes a gente levou bordoada e de repente percebeu mais para frente que foi maravilhoso, né? E foi- Como os ingleses falam, a blessing in disguise, né? Uma bênção disfarçada. Na hora você fica, ai, que horror, não sei o quê, mas realmente é isso, é essa confiança, é. assim, que eu super Agora, atribuo à meditação. agora, esse tema que você levantou, né, é um tema que eu acho que muitas pessoas vivem, né? Não exatamente a tua colocação, mas as pessoas que estão sozinhas entram em parafuso com uma facilidade tão grande e fica naquele desespero e fica remoendo aquilo e fica achando que, ai meu Deus, tá faltando. É isso, É uma coisa assim, é uma desconexão total. com essa dimensão que nós estamos tocando, que é a dimensão da solitude. Uhum. Uma vez que eu encontro a solitude, está tudo de boa, Sim. né? O que fluir, o que vier, está bem-vindo. Eu não vou decidir. Eu acho que é pretensão também minha, que eu tive, Uhum. de querer saber o que é o melhor para mim. Você Uhum. sabe, pô, quantos mistérios tem dentro da gente? Eu não sei o que é o melhor para mim. Provavelmente o melhor para mim é o que eu estou vivendo agora,
nesse uhum, momento. Agora, se vai ser bom eu encontrar alguém, sei lá, não sei, não sei mesmo. uhum. Sim, sim, sim. É a tal da confiança, né? Como eu falei, assim, eu acho que hoje em dia eu confio muito, mas só desconfio se eu não estou me protegendo da selva urbana e estou olhando só o Himalaia, sabe? Então, é nesse sentido. Aham. Como eu falei, não sei se outros meditadores, se alguém assistir esse vídeo, se esses outros meditadores também vão ter esse questionamento: será que eu estou me sentindo tão bem sozinha através da meditação, porque eu não quero encarar certas questões, ou realmente eu tenho prazer e está ótimo e tudo mais, entendeu? Não É, chega a ser um drama essa minha questão, mas eu queria mesmo ouvir é assim, é uma boa questão, né? Porque é aquela velha história, né? Eu estou fluindo através da minha realidade, da minha natureza, do que é gostoso, do que me preenche, ou é a minha mente que decidiu? exatamente. Isso é Esse resumido. é o grande dilema, né? Uhum, E aí eu acho que vai de cada um descobrir, ou tentar descobrir. A princípio, porque esse é um tema que também me chama a atenção, né? A uhum. princípio, eu tô numa situação que é muito fácil me acusarem, sabe? Uhum. Você está no Himalaia, Anissargueiro. Vem aqui no mundão para ver o que que é. Eu falo, Isso bom, aí. a existência me trouxe para cá, né? Uhum. Eu aceitei o convite, eu curto pra caramba, eu não vejo nenhum motivo de eu querer sair daqui, não. Eu estou bem aqui. Sim, sim, mas é isso mesmo. É isso Agora, mesmo. tem uma coisa, assim, que no meu caso, é como os meus números de contatos são poucos, quando eu tenho contatos humanos, eu chamo muito a presença para esses contatos, porque eu não Uhum. quero perdê-los, Uhum. entendeu? Eu já tenho pouca experiência de contatos humanos. Nas oportunidades que eu tenho, realmente eu me acendo. Vamos aproveitar, né? Vamos estar presentes. Uhum. E isso foi um processo, né? Porque antes eu trazia o meu distanciamento também para os contatos. Então eu não tinha Uhum. uma real abertura. Portanto, eu ficava preso àquele padrão. Mas eu tive, por exemplo, a oportunidade de ir agora para Nazaré Uniluz, essa faz uns 2 semanas ou 3, não sei, 2. E aí eu me percebi, né? Roupa, realmente, esse processo está extraordinário, sabe? Uhum. Aberto, sabe? Aproveitando, conversando, aproveitando mesmo, né? O outro lado, né? Porque é um equilíbrio, né? Eu acho que é essa a tua grande questão. Não existe o solo, existe o outro, né? Sim, E sim. às Eu vezes tenho, não é questão de quantidade, é questão de qualidade. É isso que eu estou sentindo. E uhum. cada um tem um equilíbrio bom, né? Cada um sabe qual que é o seu equilíbrio, aí vai de cada um. Agora, se tiver um tem mais, outro tem menos, mas está equilibrado mesmo assim, né? Às vezes a Uhum. gente tem que caprichar na qualidade. Entendi. E é isso que eu estou resolvendo fazer. Eu tenho uma perguntinha, mais uma. Quando a selva urbana vai para o Himalaia, ou seja, quando você tem grupos, faz retiro há anos aí no espaço presença, energeticamente vem de tudo, né? Pessoas com todas as questões e níveis de consciência, etc., entrega, o que eu chamei de coragem também. Você também sente que você precisa estar atento para ser o anfitrião das pessoas no seu reino? Eu gosto de chamar de reino. Odaia, e como? Nossa Senhora, nem se fala.
Quando eu falo que quando eu vou para um lugar tal, eu procuro estar presente para aproveitar e capricho na presença, nossa, quando tem retiro aqui, meu, o meu capricho é total, né? Porque Total as muitas dentro do mínimo. expectativas, né? Oi? E todo mundo vem carregado de expectativas também, né? É É. diferente. Então, aí é um momento muito, muito rico para mim. E esse é um momento que talvez seja justamente isso que mais me encanta nos retiros. Porque Uhum, eu sou levado a uma situação em que eu preciso estar muito atento às pessoas. Eu preciso, né? Porque, ó, Daia é Daia, João uhum, é João, uhum, Maria é Maria. E cada um é uma coisa, cada um está num processo e cada um está precisando de coisas diferentes. Então, é um malabarismo que precisa de muita vigilância, né? E para você também criar, porque, veja, nos retiros aqui, eu, eu sou uma pessoa não tão festiva, né? uhum. Eu sou mais recolhido. Mas os retiros aqui são uma festa. É maravilhoso, sim. Então, de algum jeito eu crio, eu até preciso sair um pouco, né? Eu deixo que a festa se monte, Sim, sim. mas eu dou apoio para. Isso é maravilhoso. Então, assim, a presença é muito importante, é muito necessária, e esse é o desafio que mais me enriquece, e eu acho que é isso que traz o campo, né? Porque Uhum, o que eu tenho que passar são duas dimensões. É a uhum, dimensão da didática, do conceito, da clareza, do que é e que não é, e isso falar com um jeito que seja comunicável, porque eu uhum, posso falar e não entrar. E a maioria das vezes pode não entrar. Então, a habilidade, a arte de me uhum, expressar para que realmente seja introjetado, porque eu vou contra a corrente. uhum, Porque a maioria das conceituações em relação à meditação, elas são diferentes da minha. No sentido de que você não pode isso, você não pode aquilo. Peraí, o que que você precisa na meditação? Estar consciente desse momento. Bom, então, que, que tanto faz se você se coça ou não, se você está presente, está valendo. Mas isso é algo tão contra a corrente de muita gente que eu uhum, preciso de uma arte imensa para poder comunicar. Então, existe a dimensão didática, existe a dimensão das técnicas inovadoras, muitas técnicas inovadoras em que a pessoa se mexe, liberta tensões. Para eu explicar um Dibrish, você pensa que é fácil explicar um Dibrish? O Dibrish é uma técnica absolutamente transformadora, uhum, poderosíssima, mas que ela vai contra toda a educação que a pessoa teve de repressão, uhum, né, de segurar. Então, para que eu crie um ambiente para que a pessoa se expresse de uma uhum, maneira livre e com presença, é uma arte. Essa é a dimensão do professor. uhum. Agora tem a dimensão do exemplo, porque não adianta nada eu fazer tudo isso se eu não estiver vivendo a presença. Sim, sim. É um desafio imenso. É um desafio imenso e é um desafio que eu fui adquirindo, eu fui conquistando ao longo dos anos. Uhum, Porque antes eu percebia que todo esse processo de ser um professor e procurar ser um bom professor era um processo que prevalecia sobre uhum, o exemplo, sobre a própria presença, sobre o falar com consciência, sobre o fluir a partir da consciência do momento. Aí eu saquei, pô, tá meio capengo o negócio aqui, né? uhum, É preciso também eu viver a própria presença enquanto eu falo dela. E uhum, aí que está a maravilha da história, né? Porque esse é o uhum. meu encantamento maior. Porque É. eu percebo que existe progresso, que existe.
realidade nisso. Eu não vou dizer que eu não sou um Osho, né? Uhum. Eu Mas sei, é um processo incrível, realmente, né? é, é uma sacada que eu tive que foi muito importante. Existe uma ideia, né? Alguma ideia que Uhum. eu tinha, de certa forma, há alguns anos, que você precisa, praticamente só um mestre iluminado é que poderia orientar pessoas. Uhum. Eu fui sacando que não. Eu fui sacando que a pessoa precisa ter um mínimo de presença para poder ser um professor. Ele não precisa ter o auge de presença, mas Uhum. ele tem que ter um mínimo. E aquele mínimo é que faz o trabalho principal. E o desafio do professor é ir aumentando essa presença. Mas ele não tem que estar no auge, Uhum. porque se ele estiver esperando estar no auge, ele nunca vai fazer nada. Sim. Né? E o próprio processo de ser um professor é que ajuda ele a crescer. Então, eu tenho certeza, Daia, que um grande beneficiado dos meus retiros sou eu mesmo. Sim, sim. Não, eu posso imaginar. É um trabalho interno violento, é uma responsabilidade, né? Você ser o anfitrião de tantas pessoas que vêm com seus níveis de consciência, suas expectativas. Ninguém vai para um retiro se ela não está em busca de alguma coisa, mesmo que ela não saiba do que é, né? É, Então, já é por aí. Às vezes até vai o marido da fulana que quer fazer meditação e o cara embarca. Eu já vi eu isso. também O já vi isso cara muito. não está nem aí, De né? repente, Quando você vai ver, alguma coisa acontece com putz, ele. exatamente, eu já presenciei isso pra caramba. É aquele cara que tá tipo, tô aqui só por causa da minha mulher, que saco, não sei o que, e de repente o cara começa ali um processo. Então, assim, são tantas histórias incríveis, né? Retiro é uma coisa extraordinária, assim, acho. Pretendo voltar ao seu, agora eu estou mais preguiçosa, só com carona solidária do Rio de Janeiro, como eu fiz já uma vez, né? Você vê. Essas coisas, porque realmente esse lugar seu é incrível, né? Só Quando tiver pessoas vindo do Rio, eu te dou um toque se você tiver me vontade, avisa, oportunidade. porque é um lugar incrível. Você ainda faz aquele amendoim incrível com shoyu? Vamos falar das coisas mais mundanas do retiro. Eu preparava um amendoim. Eu não tenho feito ultimamente, porque Ah, pessoalmente eu estou um pouco evitando eu próprio o amendoim, sabe? entendi. Mas aquele amendoim torrado realmente Bom é demais aquilo. campeão, né? Foi bom você me lembrar. O próximo Na vai próxima vez ter. que eu for, eu quero amendoim com choro. E o coco com banana, você curtia também, não? Cheia, cocheira, muito maravilhoso também. Não, e tudo, o processo de fazer sorvete, sopa. Eu tenho fotos na cozinha com as pessoas, era uma alegria, assim, sabe? É, Realmente, retiro é uma coisa muito incrível, gente, porque faz um reset, assim, é um passo para trás que você dá para a sua própria vida, entendeu? é. Acho. E assim, o bonito da história é que realmente se falou, né? É tudo isso, é transformador, é aprendizagem, é bagagem para você prosseguir, mas é alegre. Sim, sim. E esse que é o ponto, né? Por quê? Porque eu já fiz muitos retiros na minha vida como participante, Uhum, eles não tinham esse elemento da alegria, da conexão, da calorosidade, né? Era uma coisa mais séria. Assim, associar a meditação com seriedade é bem complicado. uhum, Eu acho que no momento que nós estamos histórico, não é construtivo. sim. Porque, pô, se a meditação for para trazer seriedade, será que eu quero? Uhum, Né? Já uhum. tem tanta seriedade, já tem tanta inculcação. Se a meditação não trouxer leveza, descontração, alegria, amor, contato, então o que que vai trazer?
né? Então, sim, acho que tem toda uma influência de tradições antigas que tiveram seu momento. sim. E eu estava vendo uma carta hoje do tarô. Voltou, voltou. Você estava falando, volta da carta do tarô, volta ali, por favor. Então, aí a carta do tarô, ela mostrava o mestre recusando o discípulo, porque o discípulo não se lembrava se ele tinha colocado a sombrinha do lado direito ou do lado esquerdo da sandália antes de entrar no quarto. É uma Uhum, carta que o Osho comenta da importância de você estar presente momento a momento, é de que essas coisas aparentemente simples, elas têm um valor imenso, é para trazer a consciência para o dia a dia, para as suas pequenas coisas. Mas aí de repente entra o Nisargama meio que rebelde. uhum. O Nisargama fala: porra, mas esse mestre é um babaca, né, meu? Porra, se o cara ele tá querendo ser discípulo é porque ele não tem. Ele está Agora, o aprendendo. mestre exige que o cara tenha um nível de consciência extremamente elevado para poder admiti-lo. Mas que mestre é esse, meu? Ele quer a coisa de mão beijada, aí não faz nada, porque se o cara já sabe tudo o que ele faz, tudo, não sei, então ele não precisa de mestre. Discípulo, mas já é mestre, isso mesmo. Ah, Então, não mas sei muito bem por que que eu estou falando isso, mas são assim, quebras de ideias, né? Quebra de uhum, ideias de que a seriedade que eu estava falando. Então, é um nível de exigência muito grande, né? Eu, uhum, então, é bom a gente ter flexibilidade. Inclusive, as regras da meditação, as práticas, né? Normalmente tem muita rigidez, uhum. você tem que fazer por tanto tempo. Tem uma sacada. Nosso papo está ficando longo, eu acho que, não sei se a gente pode falar muito mais, mas deixa eu te falar mais uma coisa, assim. A gente pode meditar por 5 minutos e ser proveitoso, 10 minutos e ser proveitoso, 20 minutos e ser proveitoso, mas nós podemos meditar por 1h10 e ser proveitoso. Acontece que vai do quanto você curte, né? Você tem que respeitar o seu limite. Então, por exemplo, para você, para uma pessoa, até 30 minutos pode ser confortável. Passou Uhum, disso, não. Então, ela não pode ser obrigada a fazer mais do que 30 minutos, porque aquele é o limite dela. uhum, Por outro lado, tem pessoas que 30 minutos ainda é pouco e que uhum, ela sente que se ela prosseguisse, ela ia ganhar mais. Evidentemente, eu sinto isso, né? A gente sabe disso. Não vamos, se a gente for falar da nossa organização, vai ser mais demorado. Mas essa flexibilidade também. Um pode sentir que uma hora ou mais que 1 hora, putz, que fantástico! Nossa, o que eu estou sentindo agora é muito maior do que eu estava sentindo quando eu estava com 40 minutos. Legal para ele, uhum, ótimo, ele tem que ter essa oportunidade e esse incentivo. Mas eu não posso uhum, forçar ninguém a fazer a mesma coisa, sim. porque senão a pessoa vai sofrer. E eu já fiz retiros em que eu era obrigado a ficar 2 horas meditando, mas eu não estava preparado. Então não vale muito, né? Não vale nada, na verdade. Uhum. É isso aí. Foi um prazer, adorei conversar com você. E, Também e bom. vou pensar em muitas coisas faladas aqui que foram ótimas. É bom Ah, conversar então. sobre Eu vou meditação. colocar no YouTube, né? Então, você, se quiser assistir, eu vou assistir, claro, né? Eu também imagino, se não for, eu tenho ego ainda, imagina. Não, vou assistir sim e espero em breve voltar para o Espaço Presença, porque realmente é um lugar incrível energeticamente, enfim, é lindo e nos encontraremos lá presencialmente. Isso, a gente sempre, as datas nunca são certas, né? Mas os retiros aqui sempre acontecem no Réveillon, sempre, né? No Réveillon sempre tem, normalmente em 27 de dezembro, a 1º de janeiro, depende se é domingo, se não é. E Carnaval, essas são as duas datas absolutamente fixas, né? As outras datas, elas vão mudando, mas tem no site.
Tá ótimo, então. Beleza. Um Então, prazer e grande até a próxima. Até abraço. segunda-feira no nosso grupo de meditação online, de qualquer maneira. Tá Sim, até bom? segunda-feira. Um Beijo. beijo.